Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio, mais um capítulo do Desempresário. Hoje eu vou falar sobre CLT e CNPJ, né? Vou falar sobre esse assunto que até pensei em mudar, mas acho que a gente consegue trazer alguns insights aqui para vocês sobre essa decisão em ser um CLT ou um CNPJ, continuar um empregado ou se tornar um empresário. Mas antes disso, eu queria agradecer a todos que se inscreveram no canal do YouTube, dizer que eu estou muito feliz, né, da repercussão, das mensagens que eu recebo, estou muito feliz com as dicas, né, queria agradecer aqui o Joãozinho, o Fábio, todo mundo que mandou alguma mensagem, dando alguma dica, falando para fazer uma melhoria aqui ou ali, e como esse canal é 100% feito por mim, e sem muita tecnologia ainda, eu conto com a compreensão de vocês e de antemão agradeço aí todas as dicas dos amigos. Fala para vocês também que a gente o Desempresário está no Instagram e no TikTok, tá? Aí tem alguns vídeos curtos, alguns cortes lá para vocês também aproveitarem um pouco do conteúdo, tá bom? Essa semana foi recheada aí de notícias e informações, né? A gente está vendo muita coisa acontecendo na área da saúde, algumas empresas fizeram IPO e estão passando por certa dificuldade, ah, com a realização do que compraram, enfim, são empresários extremamente corajosos que deram um passo aí bem largo e enfrentando aí as dores do crescimento e que a gente espera que isso ah, passe da melhor forma possível. São candidatos a desempresário também, todos no Brasil que têm o CNPJ hoje são candidatos a desempresário, mas eu tenho certeza que eles vão dar a volta por cima aí. E também a gente viu banqueiro sendo preso, né, e com isso uma grande chance destes banqueiros se tornarem desempresários. Ah, Se bem que no Brasil tudo é possível, né? Já vimos aí no passado banqueiros sendo presos e hoje estão aí surfando na crista da onda, mas também muito em cima daquilo que eu falei com vocês no capítulo anterior, de como o governo pode e faz, por muitas vezes, com que a nossa vida se torne um verdadeiro pesadelo, né? Além disso, eu queria também deixar registrado aqui que todas essas opiniões, tudo que eu falo, tudo que eu venho aqui expondo para vocês é baseado na minha história, na minha experiência e vivência, e queria deixar aqui aberto para você que está aí me vendo, me ouvindo, e que tenha alguma história, que queira compartilhar a sua experiência. Eu estou pensando aqui mais para frente em fazer algumas lives, fazer, sei lá, um podcast, sabe, sei lá, o nome que iremos dar a isso, né? Mas eu estou disposto aí a receber a sua mensagem, a receber a sua história, a ouvir a sua história, relatar ela aqui e trazer depois para a gente bater um papo sobre a sua experiência também em relação a esse tema do desempresário. Mas vamos lá. Trazendo para o nosso capítulo de hoje, para o nosso episódio de hoje, uma frase que eu tenho assim muito clara na minha cabeça, e para todos aqueles que estão empreendendo ou abrindo o seu negócio agora, mais importante do que abrir o seu negócio é saber quando ele deve fechar ou quando ele deve seguir sem você. Tenha sempre isso na sua cabeça, não deixa o ego te enganar, não deixa o ego fazer com que você pense que você sabe tudo e que só você que sabe como fazer, do seu jeito, porque a empresa é sua, sempre foi feito assim. Cuidado com essas teorias aí, porque na grande maioria das vezes são elas que nos levam ao fechamento, à quebra, à falência das empresas, tá? Mas falando assim sobre essa decisão, né? Por quê? Por que eu vou me tornar um CNPJ? Muitas das pessoas que trabalham em empresas, independente do tamanho, elas ficam olhando para o dono, né? E aí vê o que o dono conquista, o que o dono compra, né? Uma diferença gritante, abissal que tem entre donos de empresas no Brasil para o resto do mundo é:
os donos da empresa, principalmente nos lugares que eu já trabalhei, Estados Unidos, Inglaterra, ah, Holanda, principalmente nesses 3 países que nestes eu trabalhei, eu tive empresas, então eu sei como é que funciona. Os funcionários, os empresários, né, são olhados pelos funcionários com admiração. Então, se o empresário chega com Porsche, com uma Ferrari, com um carro melhor, não é que os funcionários vão ficar com inveja, eles vão pensar o seguinte: poxa, está valendo a pena. O cara que arriscou o dinheiro dele aqui, ele está conseguindo prosperar. E se ele está prosperando, vamos prosperar também. Aqui no nosso país o pensamento é diferente, né? Se a gente chega na nossa empresa com um carro melhor, ou com uma moto melhor, ou um relógio melhor, o que quer que seja, a gente já é julgado de uma forma completamente diferente do que nos outros países. Então, é muito interessante isso, né? Já começa por aí. Quando você é um CLT e você trabalha em uma empresa, olha para aquele empresário, para aquele dono, para aquele sócio, como alguém que está ali dando a sua vida, o seu sangue, sacrificando muitas vezes até a convivência com amigos e família, para poder pagar o seu salário. De novo, gente, parênteses. Tudo que eu falo aqui são empresários que criam as suas empresas e os seus negócios para que elas sejam sustentáveis e prósperas, que elas durem bastante tempo e sejam honestos, tá? Estou falando na CNTP, na condição normal de temperatura e pressão de quem abre o seu negócio. Ninguém abre um negócio em sã consciência ou que quer fazer o bem. Ninguém abre para quebrar, ninguém abre para ferrar com a vida de ninguém, né? E muito menos com a própria vida. Então, vamos aqui sempre levar em consideração isso. Quem abre o seu próprio negócio no Brasil ou em qualquer lugar do mundo quer prosperar, quer ganhar dinheiro sim, e de forma honesta, de forma onde o trabalho seja a sua fonte, né, e o dinheiro a recompensa por todo o trabalho realizado. Então, quando a gente é CLT, a gente olha para aquilo muitas vezes e fica com inveja, né? Inveja do que o empresário está construindo e conquistando. Mas eu queria falar algumas coisas aqui para você que é CLT, para que antes de você ter essa vontade, né, de chegar no lugar aonde o dono, o sócio da empresa que você trabalha chegou, pense o seguinte, pense da seguinte forma: se você tem medo, se você já juntou algum dinheirinho na sua vida e se você tem medo de aplicar esse dinheiro, de fazer essa aplicação financeira em bolsa de valores, se você tem medo de aplicar o seu dinheiro na variação cambial, em Bitcoin ou qualquer uma dessas coisas que são aplicações de risco, fique onde você está. Se poupança, logo CLT. Tá? Se você é conservador com o seu dinheiro, você não pode ser um empresário. Se você tem inveja do amigo ou da amiga que tem um emprego público, essas pessoas que são servidores públicos de carreira, que fizeram concursos, que passaram, e a grande maioria dessas pessoas fizeram isso por essa estabilidade, por ter essa estabilidade na sua vida. Se você inveja um amigo que tem essa estabilidade pelo emprego público, fuja do CNPJ. Você não está preparado para ser empresário. Se você tem pouca paciência, né? Ou se você, desculpa, se você joga, se o, se o seu jogo predileto é paciência no celular offline, para não ter risco nem de estar perdendo para alguém que está competindo com você, se você não gosta de jogar pôquer, se você não gosta de jogar roleta russa, se você não gosta de jogar nada apostado, né? Se você não gosta de arriscar o seu dinheiro e a sua vida no jogo, também você não está pronto para ser um empresário. Se você tem medo de esporte radical, de luta, de montanha-russa, de tudo isso, saltar de paraquedas, fazer bungee jump, correr de carro ou de moto, fazer luta, jiu-jitsu, boxe, trocar soco com as pessoas no ringue. Se você tem medo disso tudo, fuja do CNPJ. Se você gosta e tem prazer de ter aquelas férias de 20 dias,
sem ninguém te encher a porra do seu saco, né? Se você gosta daqueles finais de semana tranquilos, sem nenhum tipo de aborrecimento, sem ninguém te ligando para falar assim, olha, aconteceu um problema na fábrica, aconteceu um problema no escritório, aconteceu um problema com o seu cliente XPTO e tem que parar tudo e ir lá salvar ele, né? Se você gosta disso, você também não pode ser empresário. Gente, eu fico imaginando como é que estão os empresários com tudo que está acontecendo no país agora para pagar 13º. Nós estamos chegando na primeira parcela do 13º agora em novembro. Em dezembro tem outra. Geralmente, se não é o comércio que tem um impulso nas suas vendas por conta do Natal, empresas de serviço, na sua grande maioria, têm um declínio significativo de faturamento nesses últimos meses e no começo do mês, né? E no começo do ano, janeiro, fevereiro. De dezembro, janeiro e fevereiro, geralmente as empresas de serviço elas têm um declínio muito grande no seu faturamento. E elas têm que pagar salário dobrado. Então, se você não quer ter esse tipo de dor de cabeça, você gosta dos seus finais de semana, das suas férias de 20 dias, do seu Natal e do seu Ano Novo, que você pode fazer o que você quiser, sem ninguém te encher o saco, sem estar pensando no boleto que vai. Você não está preparado para ser um empresário, você não está preparado para ter um CNPJ. Continue como um seletista, continue como CLT, tá? Se você tem medo, aversão completa a tomar dívida, se você tem esse pensamento de que não, eu vou juntar o meu dinheiro e só vou comprar aquilo, ou só vou investir aquilo outro quando eu tiver o dinheiro para pagar à vista. Se o seu pensamento é esse, fuja de ser um empresário. Fuja, mas fuja léguas, corra, tá? Que nem o diabo foge da cruz, corre de ser um empresário. Sabe por quê, gente? Porque o conceito do empresário, né? E por isso que existem aí os bancos de fomento, por isso que paga juro, paga, mas tem que trabalhar com o dinheiro do outro, até porque fica mais barato. Fica mais barato. No final das contas, fica mais barato. Você tem que ter um lastro para a sua vida, mas não para a vida da empresa. Confundir dinheiro da empresa, patrimônio da empresa com seu dinheiro ou com seu patrimônio é a maior cagada que você pode fazer na sua vida. Já fiz isso, tá? Tô falando porque já fiz. Então, fica aí mais essa dica para você. Então, assim, gente. E por último de todos. Se você tem medo de ser preso de uma forma justa ou injusta, por ser um empresário, também aí sim, fuja. Fuja, porque a partir do momento que você se torna um desempresário, a partir do momento que sua empresa quebra, os julgamentos virão de todos os lados. E como eu falei para vocês nos episódios anteriores, né, o Brasil muda até o passado. Então, a partir do momento, né, que você utilizou de algum benefício, né, tributário, alguma compensação fiscal, algo que você utilizou lá atrás e que era legal lá atrás, mas mudou-se a lei depois de não sei quantos anos. E depois desses não sei quantos anos sua empresa quebrou, meu amigo, isso vai retroceder. Isso pode virar uma denúncia crime. Porque a partir do momento que o governo gasta muito mais do que arrecada, o que ele faz? Busca meios para se sustentar. E esses meios geralmente são através dos impostos, dos tributos, de correr atrás do que ficou para trás, né? Então isso daí pode acontecer com você. E se você não tiver uma reserva para pagar bons advogados, ou se você não tiver esses bons advogados como seus bons amigos que possa fazer até uma boa ação por você, né, te defendendo quando você precisar, você pode ir preso. Pode ir preso. Isso é uma coisa que é real. Isso pode acontecer. Então, se você tem aversão a tudo isso que eu falei aqui para você, vou repetir, tá? De forma pontual. Medo de arriscar sua aplicação financeira. Se você aplica em poupança, logo você tem que ser seletista. Se você morre de inveja do seu amigo que tem emprego público e por isso estabilidade, continue como CLT. Se você o máximo de jogo que você faz é o paciência offline no seu celular, você não quer arriscar nada, né? Se você não joga poker, né? Também você tem que continuar no CLT.
Tem medo de esporte radical, de arriscar a sua vida fazendo algum esporte radical? Luta, tem medo de luta, de montanha-russa? Precisa continuar no CLT. Você gosta dos seus 20 dias de férias? Sem ninguém te perturbar, sem ninguém te encher a paciência? Você gosta de ganhar 13º salário? Você gosta de final de semana tranquilo? Você gosta de. Você tem completa aversão à dívida? Você não gosta de fazer dívida com nada? E você tem medo de ser preso? Se você está em mais de 50% disso que eu falei aqui para você, continue com o CLT. Se você tem 100% dessa lista, nunca pense em abrir uma empresa nem entrar em sócio de nada. Tá? No máximo, você entra de sócio no barco para sair com um amigo no final de semana. No máximo. E se o seu amigo for empresário, você fique tranquilo que você vai correr risco de tomarem a lancha também e tomarem a sua parte. Tá? Se você vai fazer isso, o que eu recomendo? Deixe o barco no seu nome e tenha sociedade com o empresário. Porque no seu nome, se você é seletista e tudo mais, o risco de você perder é pequeno. Agora, se toda essa lista que eu falei aqui para você é tranquilo, puta, ótimo, é isso mesmo que eu quero, é essa vida louca que eu quero, é essa adrenalina que eu busco, é isso que eu pretendo para minha vida. Então, amigão, tá tudo certo. Vai empreender no Brasil. Abre a sua empresa, tá certo? Se tudo que eu falei aqui agora, você tem completa, é o oposto de tudo que eu falei, gosta de arriscar, só aplica em bolsa, em Bitcoin, não tem caga para quem tem estabilidade de emprego, gosta de jogar pôquer apostado alto, já apostou a mulher, o filho, a casa, o dinheiro, o carro, né? Se você gosta de tudo quanto é tipo de esporte radical, tá pouco se fudendo para férias. Você quer trabalhar, ganhar dinheiro, fazer acontecer. Se é todo o oposto, você está pronto para ser um seletista. É muito importante fazer essa, essa reflexão antes de você tomar uma decisão para a sua vida. Por quê? Porque é uma decisão que ela é sem volta, tá? É, tudo, só tem duas coisas que não voltam nessa vida. Primeira coisa é quando você morre. Até então, ninguém ressuscitou e veio aqui e falou, não sei Jesus Cristo lá atrás, mas do meu tempo de vida aqui, ninguém morreu e voltou e falou assim, ó, é assim que funciona. E a outra coisa é quando você quebra uma empresa. São duas coisas sem volta. Você fica com um carimbo na sua testa como sendo um desempresário e isso não sai, tá? Não sai tão cedo. Então, gente, por tudo que está acontecendo aqui no Brasil, tudo que a gente tem visto, acompanhado, não de agora, já de bastante tempo, parece que o empresário ser preso no Brasil já está precificado, né? Tanto é que a grande maioria dos que vocês estão vendo aí acompanhando, eles têm, eles contratam escritórios de advocacias ligados a ministros do STF, dos superiores tribunais, né? Eles estão ligados a políticos dos mais diversos níveis, dos mais simples, né? Dos iniciais lá até os mais graúdos, né? Esses empresários estão ligados e financiam esse pessoal. Então, assim, ele já está precificado. Vai acontecer, eu sei que eu vou ser preso, sei que você vai passar por algum constrangimento, eu vou ser preso, mas vou ser solto, eu vou pagar bons advogados, né? E eu tenho avião particular, então eu posso ir para onde eu quiser sem ser ah, incomodado. E tudo isso cai na conta do empresário sério. Porque esse daí é aquele que faz, porque já está precificando que vai acontecer isso, mas o tamanho e a quantidade de dinheiro que ele está ganhando justifica. O sério nem sempre é a mesma lógica, tá? Então, assim, olha, para você que hoje é um seletista, é um executivo, é um empregado, um bom funcionário, a minha dica para você é o seguinte: seja o melhor que você puder ser. Trabalhe sério, trabalhe duro, não enrole. Todos os empresários, todos os donos de empresa, eles lutam, mas lutam muito para ter pessoas de boa índole e que sejam honestas e trabalhadoras junto com ele. Todos, todos. Não tem um que não queira ter pessoas dessa forma trabalhando para eles. E eu digo para vocês, se você for um bom executivo, um bom gerente, um bom líder, um bom operador, seja o melhor. Por que eu falo isso para vocês, gente? Quem é bom no que faz, não fica parado.
Quem é bom no que faz não perde a sua utilidade. Quem é bom no que faz vai estar garantido no emprego, se não for na empresa que está hoje, na empresa que virá. Estará garantido. Eu garanto isso para você. Porque hoje falta e falta muita mão de obra boa, muita mesmo. E se você se destaca no que você faz, você não vai perder a sua utilidade nunca. Em contrapartida, se você é um empresário e quebra, você vai sofrer de todo o tipo de problema possível e imaginável, por mais novo que você seja, por mais capacitado e competente que você seja, por mais títulos que você tenha, por mais conhecimento e vivência que você tenha adquirido, você vai sofrer com uma lista aqui que eu fiz. De novo, estou trazendo a minha vivência, a minha experiência, o que eu passo. Primeira coisa que você vai passar, o etarismo. Dependendo da idade que você se torna um desempresário, a pessoa vai olhar para você, mas 40 anos, puta, mas tá muito velho para o mercado. 45, nossa, 60, ferrou. Esse aí já era. Tá morto e enterrado para o mercado. O preconceito gigantesco por você ter quebrado uma empresa. Primeiro que as pessoas morrem de vergonha de falar que quebraram uma empresa. Todo mundo morre de vergonha, né? E tanto é que eu tenho recebido muitos incentivos aí, e a grande maioria das pessoas fala assim, poxa, que bom, que coragem que você teve. É muita coragem falar dessa forma. Gente, se alguém não falar, muitos desempresários ainda irão surgir no nosso país. Então, existe um preconceito gigante para quem já quebrou no Brasil. Uma desconfiança grande da sua competência. Ele não quer saber que você quebrou por conta daquele problema lá que eu relatei no episódio passado, do governo ter interferido diretamente no seu negócio. Ele acha que você não é competente o bastante para tocar nada. Então existe essa desconfiança. Existe uma crise gigantesca, sabe? Enorme, de autoestima. A gente fica muito baqueado. Nós mesmos não conseguimos nos dar o valor que temos, porque como a gente é tratado dessa forma, lembra do que eu falei no último capítulo. Você não tem direito a ter uma conta de banco no seu nome para pagar um boleto. Você não tem direito de ter um carro para se deslocar e ir e vir. Você não tem direito de abrir uma empresa para você recomeçar, reconstruir sua vida e conseguir pagar tudo seu de forma honesta e correta. Você não consegue. Não consegue. Então, é muito difícil. Essa crise de autoestima é bem forte. E por último, e não menos importante, existe um pré-julgamento da sua idoneidade. Lembra que eu falei para vocês que até amigos próximos ficam falando, mas você deve, porra, etc e tal. Então, assim, esse é um julgamento que você vai carregar para o resto da sua vida. Esse julgamento da sua seriedade, da sua idoneidade, se você é sério, se não é, da desconfiança. Né? Então, isso aí é uma coisa que, até porque como a justiça te trata como um criminoso, como o governo te trata como um criminoso, vimos aí o atual presidente do nosso país falando sobre isso, né? Então, os empresários são os criminosos e os traficantes são os coitadinhos. Então, assim, como isso é uma coisa que é difundida e a grande mídia propaga isso às massas, o empresário no Brasil, ele já nasce culpado e se ele quebra, ele vira mais culpado ainda. Eu desafio alguém que já entrou numa audiência na Justiça do Trabalho, não sentir que no sentar da cadeira você já está condenado. Você não sabe o tamanho que vai ser sua pena, mas condenado você já está. Porque do outro lado tem uma excelência, e essa excelência se julga tão foda acima de tudo, que ela já acha que o empresário é o vilão. E o funcionário, pobre coitadinho, um explorado. É assim que tratam os empresários neste nosso belo país. Por último, gente, eu gostaria de trazer aqui um desafio, uma proposta, não sei, botar aí o pessoal para pensar, né? As empresas que hoje têm conselhos de administração, conselhos consultivos,
de mais diversos conselhos aí, e muitas delas fazem para cumprir o famigerado ESG, muitas delas fazem para cumprir as ISOs, as exigências de compliance, as exigências de investidores. Nós estamos vendo que isso tudo é balela, né? Porque quando a pessoa quer, investe em banco que está para quebrar, né? Cai na lábia de político, cai na lábia de pessoas que cometem falcatrua. Então, assim, quando quer, passam por cima de tudo. Quando não quer, aí bota a culpa no compliance. Aí bota a culpa em algo que está ali, né? Que ninguém vê. É que nem eu falo, o mundo corporativo. Quem conhece o mundo corporativo? Dá para bater um papo direto com ele? Não. Uma entidade que todo mundo culpa. Aí lá vou eu metendo o pé de novo aqui no ringue. Então vamos lá. Então, por último, eu queria dizer para vocês o seguinte: olha, eu queria dar um conselho, queria dar uma sugestão, queria fazer uma provocação. Essas empresas que têm conselho, elas deveria ser obrigatório ter um desempresário no conselho. Obrigatório. Por quê, gente? Porque esses caras, eles já passaram por tanta coisa, eles já viram tanta coisa, eles criaram algo do zero, prosperaram durante muitos anos e chegaram a quebrar por diversos motivos, ou pela interferência do governo, ou por falta de capacidade técnica, ou por ego, né? Ou por qualquer outro motivo. Até porque não se atualizou. Tem de todos os tipos de pessoas que quebram. Não é só sacanagem do governo, não é só alguém que ferrou você. Não, tem de tudo quanto é tipo. Então, essas pessoas têm uma experiência, uma vivência que não se ensina em cadeira de faculdade nenhuma, e nem de escola, e nem de lugar nenhum. Nesses coaches maravilhosos, essas empresas de educação corporativa fantásticas, ninguém vai explicar isso para eles. Ninguém vai explicar isso para você que está aí do outro lado. Ninguém vai explicar. Então, empresas que têm conselho, tenha pelo menos um desempresário no seu conselho. Dê a chance para essa pessoa mostrar para você, muitas vezes, o que não está muito claro para você. E mostrar dentro do que ela já passou. E não pelo que ela acha, ou porque viu em algum livro, ou em alguma palestra, ou em alguma. Não. Passou na pele, sentiu, sabe como é que funciona. Então, se você aí que tem um conselho na sua empresa aceitar uma sugestão, contrate um desempresário. Contrate essa pessoa, você vai ver o quanto que ela vai ser valiosa para a sua empresa e para você, enquanto pessoa física. Chega desses almofadinhas, desses cursos que estão tendo aí de conselheiros, coisas maravilhosas. Chega dessa porra. Isso não ensina nada. Isso é só burocracia. Isso é só você contratar alguém que tem um diploma, mas que muitas vezes tem zero experiência, porque sempre fez a mesma coisa. Sempre fez a mesma coisa. Então você que está aí, e eu quase caí nessa, tá, gente? Eu quase fui fazer um curso de conselheiro. Mas depois que eu vi a ementa, depois que eu vi o que as pessoas estavam comentando, e alguns amigos que fizeram, que eu tive profundas conversas para saber como é que funciona, falei, eu não vou fazer um negócio desse só para ter mais um diploma na minha vida. Não preciso. Não preciso. Não é porque eu sou arrogante, porque eu já estudei tudo, não é. É porque eu não tenho dinheiro para pagar mesmo um curso desse, para depois não ser contratado por todas as coisas que eu falei para você que a gente sofre lá enquanto um desempresário. Todos os preconceitos. Então, assim, encerrando aqui o nosso capítulo de hoje, se você tem uma empresa e essa empresa tem um conselho, contrate um conselheiro desempresário. Ele vai ser muito útil para a sua empresa e principalmente para você, amigo, que é empresário. Ele pode salvar a sua vida e da sua família. Fechado, gente? Então, esse é o episódio 4 do Desempresário. Queria agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, ativa lá o sininho, essas coisas todas aí que tem no YouTube, né? Se inscreva no canal, divulgue para os seus amigos. E em breve, pode ser que a sua história esteja aqui no canal do Desempresário, quem sabe? Vamos ver. Se você quiser, manda mensagem para mim. Vai ser muito prazeroso ouvir
a sua história e compartilhar ela com as pessoas. Vamos ajudar as pessoas que estão aí, que hoje já são empresárias ou que querem ser, para que elas não se tornem desempresários. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.